No vídeo passado nós estávamos começando o assunto redes neurais, e nesse agora nós simplesmente vamos dar continuidade, não só fazendo a inferência, mas também começando o processo de treinamento e ajuste da rede neural para que a gente possa fazer a inferência mais correta. Então vamos lá. Vamos iniciar então a nossa parte 2. E para podermos iniciar, nós temos aqui o nosso dataset de casas. Então, imagine que você queira comprar uma casa na sua cidade. Nós vamos repetir aqui esse dataset. Então, imagine que as casas na sua cidade, elas têm seu preço determinado pela área e pela idade. E esse preço aqui é em milhões de reais. Então nós temos aqui uma área de 140 metros, idade 1, 0,6 milhões, 210, idade 5, 0,7 milhões, 380, idade 10, 1,2 milhões, e 400, idade 15, 1 milhão. Então esse dataset nós vamos usar aqui na nossa rede neural. Aqui nós já tínhamos desenhado a nossa rede. Então vocês veem aqui que a rede ela possui uma camada de distribuição, onde ela vai passar para as camadas seguintes o valor da área e o valor da idade do imóvel. Cada conexão com a camada seguinte possui um peso, W. A conexão 1 do elemento 1 tem um peso, W11. Conexão 1 com o elemento 2, peso, W12. Conexão 1 com o elemento 3, peso, W13. Conexão do elemento 1 do elemento 2 com a camada de entrada do elemento de entrada 2 com a função 1, peso 2,1. O 2,2 e o 2,3. Então aqui são os pesos reforçando as entradas. Nós temos aqui uma camada de processamento, que é também chamada de camada oculta. Então nós temos aqui as camadas que se preocupam primeiro em receber os pesos da camada 1. Então as camadas são numeradas assim, camada 1, né? Saída da camada 1, nível 1. Nós colocamos esse 1zinho aqui no peso. Então os pesos da saída da camada 1. Aqui seria 2. Então aqui seriam os pesos da camada 2. Então nós temos aqui as entradas, que são o somatório dos pesos, e aplicado a função a essas entradas. Então a saída aqui vai ter uma saída que eu chamei de Z, que seria o Z2, e vai ter o A, que é a função do Z2, que eu vou chamar de A2. Então aqui vai ter na saída aqui A2, que é encaminhada para a terceira camada, que vai ter uma saída A3, que na realidade é o nosso próprio Y procurado, nosso preço. Aqui vai ter um Z2, mas vai ter também, antes do A3, temos também o Z3. O A3 vai ser a função em função do... E o A3 é igual, como já falamos, ao nosso Y pré-registro. Então aqui nós temos a nossa rede. São uma camada oculta, a entrada e a saída. Uma camada de saída. Você me pergunta por que eu fiz isso? É simplesmente para facilitar nosso estudo. Na prática, você escolhe um valor arbitrário que aparentemente dê bom sucesso, um bom resultado para o seu trabalho. Então, para frente, como nós já vimos também, e aqui uma repetição do que nós vimos, essa função, o Z, é uma saída do somatório das entradas da camada anterior, né? Então, somatório em todos os elementos, que aqui são chamados de I, né? E sobre a saída do Z, nós aplicamos o F de Z. O F de Z, uma das funções mais usadas, como nós falamos, é a função logística, que é essa aqui. Então, seguindo
uma espécie de padrão já consolidado, nós vamos aplicar aqui a função logística para calcular o ar de cada camada. Então a nossa saída, como já falamos, a nossa saída procurada y é o f do z, que é, por sua vez, é o produto do x anterior vezes o w anterior. Então na camada de entrada nós temos o x de entrada, que são os valores do dataset. Temos os pesos de entrada. E isso vai se ir propagando até o y final. Então é uma espécie de propagação, ou que a gente chama também o termo, uma espécie de propagação, de forward, né? Ou alimentação para frente, né? Forward. Uma espécie de propagação de inferência. Então, a passagem, como vocês viram, de uma camada para outra, ela ocorre por combinação linear. Aquele somatório todo lá é uma combinação linear. Então, seja aqui um exemplo. Então, nós temos o nosso dataset. O nosso dataset das casas, ele é aqui, 140. Então, nós podemos dizer que ele é a primeira matriz do x vai ser igual a essa matriz aqui. De quem? Do 140, do 140, 210, 380 e 400, mais 1, 5, 10 e 15. Agora, só que esses valores aqui são escalas muito diferentes. Ó. Essa aqui é uma escala bem pequena e essa aqui está numa escala bem maior. Então ocorre frequentemente de você terem atributos cujas escalas de trabalho são muito díspares, são muito diferentes. Isso pode dar trabalho, provocar muitos erros no computador, erros de arredondamento, pode fazer com que o seu sistema precise de muitas interações, mais interações do que o normal. Então é muito comum se trabalhar, e em alguns casos necessário, que se faça uma normalização. Então essa matriz aqui, x1, é aquela mesma matriz, só que normalizada por coluna. Então nós pegamos todos os valores e colocamos uma escala de 0 a 1 nessa coluna e colocamos uma escala de 0 a 1 nessa coluna. Isso é uma forma de fazer. Isso aqui tem uma desvantagem de você pegar o valor mínimo ficar para 0 e o valor máximo ficar para 1. Se você não quiser que isso ocorra, você pode simplesmente, ao invés de fazer a fórmula normal da normalização, que é x menos o menor dividido pelo maior menos o menor, você pode simplesmente dividir pelo maior. Então o valor menor não vai ficar 0, se você não quiser. Então fica ao seu critério como é que você vai fazer isso aqui. Depois que você fez a normalização, você tem a matriz de pesos. Então o peso do elemento 1 para a entrada 1 está aqui, peso do elemento 2 para a entrada 1 para a entrada 2, elemento 1 para a entrada 3, ou seja, W11, 12 e 13, W21, W22, W23. Então nós temos a matriz de entrada e a matriz de peso. Então o que ocorre é uma combinação linear, ou um produto de matrizes, entre x e w. Fazendo esse produto de matriz, nós temos a saída Z2. Essa saída Z2 não é a final. Nós temos que converter o Z2 em A2, que é aplicar a função logística a cada um desses elementos. Então, aplicado a esse, a todos eles, e nós temos aqui a nossa função, o resultado da aplicação da função logística, essa matriz aqui. Isso ainda não é suficiente, né? Ainda não saiu no Y. Então nós temos o x2, o A2, né? O A2 foi o que nós acabamos de calcular. Então o A2 será a entrada da nova camada. A nova camada terá os pesos W2. O A2 é o x2 da nova camada. Então nós temos que multiplicar esse A2 pelo x2 para obter o Z3. Então nós vamos multiplicar os resultados que nós já tivemos até agora vezes os pesos da camada 2. Então aqui é os pesos da camada 2. W11
ele só tem uma coluna porque é apenas um neurônio. Então nós temos 3 entradas para um neurônio só. Então nós temos o W1, 1, W2, 1 e W3, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Agora, por que estão 1? É um valor arbitrário. Esse valor 1 aqui pode ser qualquer valor. Foi um valor que nós arbitramos agora para diminuir nosso trabalho. Então, valores escolhidos aleatoriamente. Multiplicamos se nós temos a saída Z3. Essa aqui é a saída Z3. Depois da saída Z3, nós temos que aplicar a função logística, né? A função no Z. Aplicando a cada um dos elementos, nós obtemos finalmente o A3, que é também igual ao Y, que é esse valor aqui. Então nós fizemos uma previsão que não tem nada a ver com os valores iniciais, quer dizer, esse Y aqui está muito diferente do nosso preço, né? Então, mas a ideia é que, por enquanto, os valores de Y estão muito diferentes do preço porque os meus pesos estão completamente desajustados, foram números escolhidos aleatoriamente. A ideia, então, é que eu escolha uns pesos, né, que eu ajuste os pesos para que as minhas previsões sejam iguais a esses valores aqui. Então, isso é a próxima etapa. A etapa da nossa rede neural é tentar calcular os Ws, né, os Ws da camada 1 e os Ws da camada 2, né, de tal forma que, quando eu fizer minha previsão, que é essa aqui, esse valor esteja o mais próximo possível do valor original. Se isso acontecer, é porque então a minha rede está treinada, minha rede está pronta, né? E eu posso testar a qualidade dela depois. Bom, esse é o problema, né? Como calcular esses pesos. Para calcular esses pesos, nós vamos ter que entrar naquelas contas que nós fizemos no nosso vídeo de regressão linear. Então, se você quiser mais detalhes sobre o algoritmo que nós vamos ver agora, volte nos vídeos anteriores e veja o nosso vídeo sobre regressão linear. Lá no vídeo de regressão linear, detalhamos mais o algoritmo que nós vamos ver aqui. E é o mesmo algoritmo, com uma pequena modificação que nós vamos fazer em relação àquele vídeo. Na nossa função de custo. Então nós temos aqui a função de custo, que é o erro quadrático, né? O erro quadrático. Naquele nosso vídeo nós colocamos a função de custo como sendo 1 sobre 2m, né? Do erro. Aqui nós vamos tirar esse m daqui e vamos aplicar a função. Lá no vídeo nós discutimos que se nós aplicarmos qualquer constante a esse j aqui, qualquer constante, K1, K2, K3, vezes o nosso erro, não vai alterar o resultado. Ou seja, isso aqui equivaleria a você, por exemplo, pegar várias famílias de funções, onde o ponto de mínimo de todas elas é sempre o mesmo. Então, eu posso colocar 1 sobre 2m aqui, eu posso multiplicar por qualquer número, que a minha função não altera. Então, nós vamos trabalhar aqui dessa feita com essa função de custo. Então, aqui é a função de custo. Função de custo, o termo custo é usado em otimização para designar a função que você quer minimizar. Então, ela é chamada de custo, ou seja, é uma função indesejada. Ela calcula algo indesejado. Por isso o nome custo, porque o nome custo tem a ver com aquilo que você não quer, tem a ver com aquilo que você gasta, com aquilo que você não quer no seu sistema, que você quer minimizar. Então, quando você faz um sistema qualquer e você determina uma função a minimizar, então essa função costumeiramente é chamada de função de custo, né? Então vamos aqui. O que nós aplicamos então? O algoritmo clássico para resolver esse problema é o algoritmo do gradiente descendente. Conforme eu já falei, nós detalhamos ele lá no nosso vídeo sobre regressão linear, mas aqui a gente vai voltar a falar sobre ele. O gradiente descendente vai ter duas fórmulas que são importantes aqui, que receberam nomes. A fórmula de atualização dos pesos, que é chamada de regra delta de aprendizagem,
E a forma com que ele é feito, porque como nós temos várias camadas, então nós temos uma camada que leva a outra camada, que leva a outra camada. Então o processo de atualização dos pesos ocorre de trás para frente, da camada anterior para a camada anterior. E esse algoritmo era explicitamente colocado nas implementações, até o pessoal passar para uma abordagem mais voltada para a álgebra linear. Mas antes isso era bem claro dentro dos algoritmos, nas implementações desse algoritmo. Então, essa forma de atualização dos pesos recebeu o nome de propagação, ou de retropropagação, ou de backpropagation, né? Ou seja, o fato de que o erro vai de trás para frente atualizando os pesos, né? E a fórmula de WI ser o WI menos 1 mais um delta qualquer, essa regra passou a ser chamada de regra delta. Regra delta de aprendizagem. Regra delta, né? Então nós temos a regra delta, é a forma como atualiza os pesos, e o backpropagation é o fato de você estar atualizando os pesos de trás para frente. Aqui então nós temos mostrando aqui a regra delta. Então a fórmula seria, eu tenho um valor qualquer a incrementar ou a decrementar dos meus pesos. Então em cada execução, o meu peso da execução posterior é o anterior mais um W, um delta W, que é exatamente calculado em função da derivada do erro em relação ao próprio W. Ora, a derivada, ou seja, quanto o erro varia em função. Então imagine que o erro ele varia em função do W. É isso que nós estamos calculando, é essa função agora que nós estamos estabelecendo. Eu aumento o W, mantendo os outros parâmetros constantes, eu aumento o W e recalculo o erro. Então, mantendo os outros parâmetros constantes, eu calculo outro W e calculo outro erro. Então existe uma variação do erro em função do W. Essa variação do erro em função do W, esse conjunto, né, esse vetor de variância, porque são vários Ws, né, então isso forma um vetor gradiente. Então por isso que ele é chamado de fórmula do gradiente descendente, porque o vetor de gradiente ele é atualizado constantemente. Ele faz parte, digamos assim, faz parte da equação de ajuste dos pesos. Então ele seria o W, delta W, né, seria uma constante que nós já estamos acostumados a ver, nós vimos no vídeo passado, seria a nossa taxa de aprendizagem, vezes a derivada com relação ao erro que eu quero, ao peso que eu quero calcular o W. Então seria a derivada parcial em relação ao peso. Então, considerando que os outros fatores todos são constantes, por isso é utilizado o desenho aqui a derivada parcial, porque você considera que todos os outros são constantes e verifica somente com relação àquele valor específico. Os outros não são constantes, você imagina que são, então nós estamos trabalhando com derivadas parciais. Então a nossa primeira tarefa é encontrar o gradiente em relação ao W2. Para isso nós temos que derivar nossa função de custo em relação ao W2, no caso da derivada parcial. Então a nossa função de custo é essa aqui, J, que nós já vimos, e aplicar a derivada disso aqui significa a soma a derivada de uma soma é a soma das derivadas, é o primeiro ponto, ou seja, a gente pode colocar o somatório para fora. Depois, aplicar a derivada sobre a parte de dentro, é aplicar a derivada de uma função. Então isso aqui vai ser, obviamente, a derivada externa vezes, né, ou seja, vezes a derivada interna. Né? Isso aqui é a regra, a famosa regra da cadeia. Então, aplicando a regra da cadeia aqui, nós temos esse 2, elimina com esse 2. Então o termo fica y menos y barra, vezes a derivada de quem? De y menos y barra. Só que a derivada de y menos y chapéu, o y aqui é considerado constante. Então a derivada de uma constante vai para zero. Sobrou o y chapéu. Então como ele é negativo, fica menos dy chapéu sobre dw2, que é o que vem para cá. Esse menos vem para cá. Nós temos o
y chapéu sobre o dw2. Agora, lembre-se que isso aqui é para cada termozinho i. Então, nós temos um dy dw2 no termozinho i, né? Ou seja, para cada i do valor do somatório. E nós temos a fórmula da derivada, isso aplicando. Então, nós fazemos um somatório de todos esses termos aqui, n termos. Observe o seguinte também, que o dy dw2, então o dy dw2, ele tem uma variável entre o y e o w. Porque o y, que é o nosso a, ele é função do z. E o z é função, ou seja, o z é função do w. Então nós temos o y é função do z e o z é função do w. Então nós temos a função composta. Seria f bola x, né? Seria uma função composta. Se é uma função composta, então dy dw, quando o y dw é uma função composta, ou seja, o y é função de z e o z é função de w, então isso aqui se transforma nesse termo aqui. Então seria dy dz vezes dz dw. É aplicação de novo das regras básicas do cálculo, né? Então, dy dw é dy dz vezes dz dw, que no caso aqui é dz. Dz. Ok? Bom, vamos em frente então. Nós sabemos o y é função de z, a fórmula é essa aqui. Então, f de z. Então, qual é a derivada dz dw, né? Ou também a gente chamar de f' de z, né? Se o y é função do z. O y ou o a é função do z. Então, se o y é função do z, e nós temos naquela fórmula lá, o dy dz é uma dos termos que aparece na fórmula lá. Ora, mas nós vimos que a forma de calcular o y em função do z é usando a sigmoide. Então, dy dz, ou f' de z, vai ser igual à derivada dessa função aqui, que é exatamente essa aqui de baixo. Então, nós temos aqui dy dz. Isso aqui é uma função já conhecida, e cuja derivada também já é conhecida. Então, vocês podem olhar nas tabelas aí, ou então tentar fazer vocês mesmos esse cálculo aqui, né? As tabelas estão por aí, já está pronta. Bom, então se a gente colocar isso aqui, substituir isso aqui na outra fórmula, nós vamos ter aqui uma fórmula maior. O dj dw, substituindo aquela fórmula que a gente expandiu, vai ser o somatório para cada elemento i do y menos o y chapéu, que é o previsto, o f' de z3, que é o dz, dy dz, né? f' de z aqui é o nosso dy. Então, f' de z, dy dz, vezes dz dw. Bom, então isso aqui só que essa função aqui é que nós colocamos isso dessa forma, porque essa função aqui nós acabamos de ver que é aquela derivada da sigmoide, né? Então essa função aqui é a nossa derivada da sigmoide. Então nós temos aqui probleminha com relação ao dz dw, que é o que ficou aqui, que sobrou. Mas acontece que cada elemento da sinapse, cada elemento isso é para cada elemento i, lembre-se que nós estamos usando aqui uma somatóriozinha em i, né? Cada elemento z3, i, é um ai da camada anterior. Se é de 3 é da camada 2 vezes o w da camada 1. Isso aqui é uma relação linear, do tipo y igual a x, por exemplo, né? Isso aqui é uma relação linear com a x. Então se y é igual a x, o dy dx é a. Né? Se nós temos uma relação linear, a derivada de um em relação ao outro é a constante que une os dois. Quem é que une os dois? Uma matriz. Então dy dA é uma matriz. Vamos chamar aqui o delta, chamando um delta i qualquer, sendo aquele termo todinho ali, ó, menos y chapéu, que é esse pedaço aqui, vezes o f' de z3, que é esse pedaço inteiro aqui. Vou chamar isso aqui de delta. Então o dj
dw2 seria o delta, esse delta aqui, que é esse termo inteiro, vezes o A. E se nós temos uma relação linear entre Z e W, então o dz/dw, né? O dz/dw, dz/dw igual a A. No caso, como é para cada elemento I, então nós temos aqui um AI. Bom, então nós substituímos aqui na frente o AI. Então, se chamamos isso aqui de delta e isso aqui de A, nós temos que essa expressão aqui, só para efeito de compreensão, ela é equivalente a essa expressão aqui embaixo. Mas o que é o somatório de delta vezes A? Se nós temos vários deltas, delta 1, delta 2, delta 3, vários A's, então o somatório de delta I AI é delta 1 A1 mais delta 2 A2 mais delta N AN. O que é isso aqui? Isso aqui pode ser representado por um produto de matriz ou por um produto escalar. Aí você depende de como você está vendo a coisa, né? Pode ser um produto de matriz ou um produto escalar. Então, sabendo que, vamos chamar aqui de delta maiúsculo, é um conjunto de deltas, uma matriz de deltas, né? E A é uma matriz de A's, que são exatamente as saídas de uma camada e a entrada de outra. Então, o somatório de tudo isso aqui seria, como eu não posso multiplicar diretamente essas matrizes, porque elas são matrizes colunas, né? Eu tenho que fazer a transposição de uma para multiplicar pela outra. Então eu vou escolher aqui transpor o A, mas poderia ser transposto o delta também. Não tem problema não, daria a mesma coisa, só mudaria a representação, mas no final a resposta é a mesma. Então nós temos aqui que esse somatório é exatamente o produto entre a transposta da matriz de entrada, dos dados que são a saída da camada anterior, vezes o delta, que é o conjunto de deltas. Cada delta é aquele elementozinho que a gente já separou no slide anterior. Bom, isso aí resulta na seguinte fórmula. A derivada do J em relação ao W2 vai ser igual a quem? Ao A transposto. Mas o A transposto é quem? É o A da camada... Não é da camada 2 que eu estou? Então vai ser o A da camada 2. Transposto vezes o delta. Mas quem é o delta? O delta é aquele valor que nós separamos lá e agora vamos substituir de volta. É o menos y barra referindo a Z3. Então nós temos aqui o dj dw3. Perfeito. Chegamos aqui a um bom termo. Então todos esses termos são conhecidos. Então o f' de Z3 é aquela nossa função que a gente conhece, logística. O y menos y barra é o erro, né, o erro que nós obtivemos lá pelas as saídas desejadas. E o A é a saída da camada anterior, ou seja, da camada 2. Então nós temos aqui, todos os termos são conhecidos. Vamos em frente. Então, nós podemos usar essa expressão da forma que está aqui, que nós calculamos. Ou nós podemos voltar a substituir de novo, voltar a substituir o delta e chamá-la de A2T delta. O fato é que o dj/dw é o produto de duas matrizes, da matriz A2T e da matriz delta. Bom, então calculando em relação, nós fizemos então as contas da derivada da J em função do W2, mas nós temos duas camadas. Nós temos o W1, que é o conjunto de peso aplicado na camada 1, e o W2, o conjunto de peso aplicado na camada 2. Então nós vamos ter que repetir essa mesma análise para a camada 2. Aqui ela dá um pouquinho maior, porque a camada já envolve uma complexidade maior. Então nós queremos o dj em função do W1. Bom, pelo mesmo princípio, vai ser o y menos y barra, vezes o dy chapéu, que é o que nos interessa, em relação ao W1. Mas o W1, nós sabemos que a relação do y não é direto com o W1, mas sim com o Z3. Então, o y chapéu, ele é uma função de Z3. Mas o Z3 é uma função de quem? Do W2, que etc, que vai chegar no W1. Então vamos colocá-lo como função do W1 agora. Isso aqui vai complicar depois. Para simplificar aqui, nós colocamos a derivada de J em relação ao W1. Então vai ser derivar isso aqui. I menos y barra
vezes o dy em relação ao W1, mas o dy é dy dz3, dz da camada 3 em relação ao W1. Aqui nós vamos caminhando, né? Bom, continua aqui. Nós podemos ainda fazer alguma manipulação aqui. O dy em relação ao dz3, aqui nós conhecemos. Essa função já é conhecida nossa. É a derivada da sigmoide lá que nós já conhecemos. Então vamos colocar ela aqui e vamos deixar o dz3 em relação ao dw1. Então vamos lembrar ainda, né? Nós criamos uma expressão, vamos chamar aqui de delta3, vai ser essa expressão inteira aqui para facilitar a nossa vida. Agora, o dz3, como nós já falamos, em relação ao w1, lembre-se que entre o z e o w1 tem o a também pelo meio. Então, é o dz dA vezes dA dw. Mas existe também uma relação. Agora, a relação entre z3 e a2, então, também é linear. Então, lembre-se que o z vai ser aquele somatório de a e wi. Então, isso, na verdade, vai ser um produto de matrizes entre a, que se nós representarmos na forma de matriz, vai ser a matriz A vezes o W. Ora, se é um produto, ou seja, se y é igual a AX, então o dy dx é A. Então, a derivada, então existe uma relação linear também entre o A e o W. Então, o dz dw é o A. Né? Então, temos isso aqui. Agora, o dA dw, né? Interessante, vai ser o dA dz vezes o dz dw. Porque o A não tem relação direta com o W1, mas com relação com o Z. E o Z que tem relação direta com o W1. Z2 com o W1. O Z2 e o W1 tem uma relação linear também. Então nós temos aqui, vai ser f' de Z2, que nós já conhecemos, vezes W, Z2, W, em relação ao W1. Então vamos aqui continuar. Agora a coisa complicou, né? Então nós temos aqui uma fórmula um pouquinho mais complicada. Nós temos o delta3 que nós já conhecemos, o W2, o f' de Z2 que nós conhecemos e o dz2 de W1. Sabemos que existe uma relação linear entre Z e W, ou seja, Z é igual a W. Então aqui nós vamos substituir isso pelo xi, que é o Z dz de W é x, né? Dz de W é igual a x. Então o xi vai ser cada elemento da camada x. Se nós aplicarmos de novo o somatório aqui, esquecemos o somatório aqui, retiramos o somatório. Aplicar o somatório de termos, nós vamos voltar ao produto de matrizes, ao velho produto de matrizes que nós já conhecemos. Então aqui, o resultado vai ser isso aqui. Um negócio bem complicado aqui. Então lá, dj dw vai ser a entrada inicial transporte para poder dar certo. O delta, que é dessa vez esse é o delta3, o w2 transporte também, que é a entrada na segunda camada, e o f de Z2. Você pode simplificar isso aqui, dizendo que o dj de W1 é o xt delta 2. Pronto. Então o dj de W1 vai ser a entrada vezes o delta 2. E quem é o delta 2? Delta 2 é esse aqui. Delta 2 é o delta 3 vezes W2t f de Z3. Se tiver mais camadas, você vai fazer isso. Calcula o delta 3. Aí depois calcula o dg de W2. Depois calcula o delta 2. Calcula o dg de W1. Se tiver 4 camadas, calcula o delta 4. Calcula o dg de W3. Calcula o delta 3. Calcula o dg de W2. Calcula o delta 2. Calcula o dg de W1. Então você vem calculando de trás para frente. O delta da última camada. Depois calcula o delta. Vamos chamar aqui. O delta 3. Depois o delta 2. Né? Vocês vêm calculando delta 4, delta 3, delta 2 e assim por diante. Então, e tá aí o dg de W, né? dg de W, dj de W3 nesse caso, dj de W2 e dj de W1. Então, isso também é uma forma de dizer que você está fazendo a propagação para trás. Bom, para a gente que é programador, que não gosta muito de ficar mexendo com equações, a gente simplesmente identifica
cada um desses termos. Né? Nós temos a matriz do W2 transposta, o delta3, que é essa matriz aqui que a gente calculou no vídeo anterior. Então a gente procura identificar cada um desses termos e descobre que realmente tudo que nós precisamos é um produto e matriz. Nós vamos ver lá no código isso aí. Nós temos duas notícias boas, então. A primeira é que esse modelo, as equações se repetem camada a camada. Né? Então nós vamos aumentando o número de camadas, pode ter 1000 camadas, as equações vão se repetindo. E outra coisa, nós fizemos todas essas contas aqui para encontrar nossas derivadas. E isso pode ser muito difícil quando você tiver uma função, por exemplo, que a derivada seja complicada. Então, você pode usar as derivadas numéricas. A melhor notícia aqui é que, como é que eu calculo a derivada numérica? Seja lá qual for a função, né? A gente já viu isso aqui no vídeo passado, seja lá qual for a função, ela tem um ΔX, você pode pegar um ΔX muito pequeno, tendendo para zero, né? Pode pegar aqui no 0,001, por exemplo, uma coisa assim, e ela tem um ΔY, né? Um ΔY. Então, a derivada da função naquele ponto, dy dx, vai ser igual ao ΔY sobre ΔX quando o ΔX tender para zero. Fácil, né? Então, calcular a derivada de forma numérica, às vezes é a única solução que você tem, porque você não consegue fazer o cálculo analítico das derivadas. Embora nesse caso aqui são fáceis, você acaba chegando em alguns produtos de matrizes. Mas se você não tiver segurança sobre o seu cálculo das derivadas, não quiser fazer, né? Então você faz simplesmente derivada numérica, está aí para isso. Aí você pode perguntar, mas não são vários pesos? Né? Sim, claro, você tem que determinar o J em função do W1, né? Então você considera todos os outros elementos constantes. Então você pega um WI qualquer, todos os outros, W2 constante, A constante, Y constante. Aí você variando somente o W1, você calcula a variação do J. Então o ΔJ em relação ao W1, mantendo todos os elementos constantes quando o W1 tende para zero. Então é essa a derivada numérica. Todos os pacotes já fazem isso para a gente. A terceira boa notícia que não está escrita aí é que os pacotes já podem fazer isso para a gente. Se a gente não tiver essa derivada, a gente dá para o pacote de otimização que ele calcula essa derivada para a gente. Então, também é uma boa notícia aí. Já tem isso aí implementado. Bom, vamos em frente. Então, o que nós temos agora é importante frisar mais uma vez aqui, só para enfatizar que nós estamos com a rede. Nesse caso, nós estamos trabalhando com um MLP, Multilayer Perceptron, que são redes de alimentação direta. Então, elas são redes que você tem uma entrada, essa entrada envia dados para as camadas seguintes e sempre para frente. Por isso o termo feed forward, né? Vai alimentando para frente. Porque não é obrigatório ser assim, você pode, e existem muitas redes que usam alimentação louca, né? Tipo, você pode da saída de uma camada e para a entrada de outra, né, para outra que volta para uma terceira, que vai não sei para onde, que volta para cá. Existem redes com inibição, então são vários tipos de redes. Inibição lateral, por exemplo. Existem conexões de um neurônio para outro, que ao invés de promoverem uma saída, eles vão fazer inibir o funcionamento daquele neurônio. Então existem vários tipos de topologias de redes, né, que não é o caso aqui, porque a gente não está estudando, esse nosso curso aqui não é um curso de redes neurais. Então, se para estudar todas as topologias, ou pelo menos as principais topologias, nós precisaríamos de um curso específico só sobre redes neurais, onde a gente pudesse ver todas as topologias.